Olá para ti. Olá, Catarina. Agora, pela primeira vez, estamos aqui juntas, Pois é, do mesmo lado da câmara, finalmente. finalmente. E Uhum. já se passaram quantos anos desde que começaste a aprender português? Para aí uns quatro? Uns 4 anos, quatro e um Sim, sim. bocadinho. Sim. E eu lembro-me que a primeira vez que nós falámos foi para aí em maio de 2021 21, sim. e tu estavas a aprender português há 11 meses. Pois é. Como é que tu aprendeste português? Fizeste um curso? Foi um, Não, um, foi a- tudo uma em app? casa, porque era no meio da pandemia. Não havia Uhum. assim tantos sítios para ir na Índia também, porque não é uma língua muito comum, fora de Goa, como sabes. Uhum. Mas eu não tinha assim tantas opções, portanto comecei a aprender a partir de casa. Encontrei coisas no Reddit e depois a coisa foi-se andando e desenvolvendo. Portanto, és autodidata, Sim, ou diria que seja, sim. aprendeste sozinha. E Sim. tu, eu lembro-me que só ao fim de dois anos, no total, é que Uhum. disseste, Catarina, obrigada por me ajudares a falar, ou Pôs a falar. por me pôres a falar. Sim. Portanto, só demoraste 2 anos a dizer, a assumir que eras fluente, porque Pois. na escrita já era óbvio que eras fluente, Uhum. só faltava a fala, porque tu Uhum. fizeste tudo nesses 11 meses, ou fizeste Uhum. muita coisa nos 11 meses, o Uhum. conjuntivo levou mais tempo, não Mas foi? o conjuntivo também é outra história. É outra história, é um caso à parte. Mas tu levaste 11 meses em que leste, escreveste, gramática, tudo muito bem, mas nunca tinhas falado. Não. E então, será que a fala foi assim o teu tendão daqueles? Como é que se diz? Não. O quê? Não sei o que eu estou a dizer. Ah, Mas está a dizer coisa com coisa. não estou a dizer coisa com coisa, desculpa. Ah, a fala era o elo mais fraco. Sim. Não, não lhe vamos chamar um erro. Eu tinha medo. Tinhas medo ou Sim, não sim. tinhas medo? Tinha. Sim. Pavor, tinhas pavor de Uhum. falar. Sim. Então, mas como é que tu praticavas ou nem sequer fazias shadowing? Como é que era? Eu não sabia o que era shadowing. Não sabias o que era shadowing? Eu li umas coisinhas no Reddit, mas depois parecia-me tudo tão complicado que eu não queria gastar tempo naquilo sem saber se teria resultado ou não. Uhum. Portanto, a minha estratégia foi só repetir palavras e frases, mas dentro da minha cabeça. Então era shadowing mudo, era dentro da cabeça. Mas o problema com isso é que parecia-me tudo bem. Soava-te bem Sim, na tua cabeça. Pois é, pode ser perigoso, é pois. verdade. Eu também, eu fazia isso em algumas línguas, ou em Ok. polaco, lembro-me de fazer isso também. Hum, Depois nunca sabes. hum, Mas, portanto, não é um erro por si só, uhum, mas também, ou seja, tu não dedicaste muito tempo à fala, uhum. porquê? Até nos conhecemos, portanto, nesses primeiros Sim. 11 meses, porquê que Uhum. não dedicaste tempo à fala? Sei lá, quando comecei a pesquisar coisas sobre como aprender uma língua, porque o português foi a primeira língua estrangeira que eu aprendi, Uhum. eu comecei a ter medo precisamente de falar, porque parecia a parte mais difícil, porque teria de pensar em coisas espontaneamente, o que não é bem ah, o ponto mais forte da minha personalidade. Aham. Eu acho que toda a gente, Uhum. regra geral, as pessoas têm mais receio em falar, é normal. Sim, porque ali é Uhum. imediato. Vais Uhum. dar erros, tens que lidar com isso Uhum. e segue. Sim, e também Também porque não fica para a história, a não ser que seja gravado, também não fica para a história, não é? Eu já a escrita está é lá. verdade, não é efêmero. Portanto, mas porquê que tu não Uhum. precisavas da fala, no fundo? Teoricamente não precisavas da fala, porque é que começaste a aprender português? Conta lá. Isso é tão engraçado sempre que me fazem esta pergunta. Já estás farta, Sim, eu sei. mas eu aprendi português por causa de um projeto que estava a desenvolver durante a minha licenciatura que tinha a ver com o colonialismo português. Já estás farta de ouvir isto, não é? Não, Na Índia e queria ler não, documentos. eu sinto-me ignorante, é só isso. Não, nada disso. Mas eu Sim, queria ler documentos escritos em português do século, sei lá, 16, 17. coisa que nem eu consigo fazer. Mas era por aí, não era para, por exemplo, mudar-me para Portugal e viver aqui e falar com os meus vizinhos e coisas desse género que eu acho que é muito mais comum. O Sim. meu interesse era muito mais académico.
Não era tão importante falar com uma pessoa do século XVI. Como é que faço isso? Sim, não é um objetivo. Portanto, Sim. o teu caso, no fundo, foi especial porque não, lá está, não vieste para Portugal, morar em Portugal, portanto, não precisavas de falar e ir às compras e tal. Sim. Mas depois conheceste-me e ao fim de 4 meses, portanto, dá 11 mais 4, não dá, não dá em 2 anos. Portanto, foi antes que tu assumiste que estavas fluente, porque levaste 4 meses para falar. E Se aí, disseres isso, ok, eu eu acredito. lembro-me, eu tenho essa mensagem gravada. Portanto, podias ter começado a falar mais cedo, podias, mas não tendo sido não era uma necessidade, portanto, no fundo, não foi, não estava errado. Mas se não tivesses tido a sorte enorme de me conhecer, Claro. como é, ou seja, que coisas é que tu fizeste Uhum. nestes 4 anos, desde que começaste a aprender português, que conseguiste fazer porque consegues falar? Portanto, a nível académico nem vamos por aí porque Tá tiramos o bem. chapéu, porque ler documentos do século XVI não é pera doce. Não é pera doce. Mas também teve efeitos nisso. Teve? Sim. Então, como? Por exemplo, eu acho que houve ali uma altura perto do fim do meu segundo ano de aprendizagem em que eu fiquei um bocado perdida. Não sabia o que mais queria da língua. Porque já conseguia ter algumas conversas contigo, porque eras a única pessoa com quem eu falava. Mas eu sentia-me mais ou menos confortável naquele patamar. Mas Uhum. depois eu percebi-me que se eu não tivesse começado a falar, não teria interesse em saber mais. Porque o ter conversas ao vivo, estás a explicar-me coisas, estás a dizer expressões que a tua mãe diz, e ficou ali uma ligação pessoal que eu não tinha antes. Eu estou Uhum. muito apaixonada pelo projeto que estou a fazer, mas Uhum. não é a mesma coisa, é o contacto humano. Conversar comigo é melhor. Percebe? Tá bem, tá bem. E pronto. Não, mas é que não teria pensado tanto nas formas como os portugueses Se dizem as expressam. coisas. Sim, sim, Uhum. porque não interessava. Porque eu lembro uma altura quando eu estava na Polónia Uhum, que toda a gente que eu gostava estava a sair do emprego que eu tinha. uhum, Eu olhava à volta e mas para que é que eu ainda estou na Polónia então? Se eu vim para aqui para falar com os polacos, para estar com os sim. polacos, eu não tenho ninguém com quem conversar, vou-me embora. Uhum. Eu sei, um bocado depressivo o pensamento, mas passou-me Eu percebo. essa ideia, porque para mim a língua é para comunicar com as pessoas. Uhum. Tudo bem, tens necessidade de ler o documento do século XVI, tens lá as tuas razões, mas para mim, portanto, o que estás a dizer faz Uhum. sentido. Mas então, o que é que, desde então até Uhum. agora, que coisas é que conseguiste fazer porque conseguias falar? Tanta Portanto, coisa. motivou-te a Sim, continuar, mas, sim. por exemplo, vamos Uhum. contar porque é que estás aqui, porque é que estamos as duas em Portugal, o que é que estamos a fazer? Pronto, eu recebi uma bolsa Uhum. para concluir um projeto de investigação no Arquivo Nacional da Torre de Tombo. Uhum. E não teria conseguido isso se não soubesse escrever coisas em português. E muito disso também aprendi contigo, porque, por exemplo, o conjuntivo, que tenho de usar tantas vezes que dá-me uma raiva às vezes, eu não teria conseguido dominar sem ti, porque a forma como dizemos as palavras no conjunto, quando conjugamos no conjuntivo, soa muito bem, mas não se lê assim. Não, não é muito giro quando só estás a ler. Mas quando eu comecei a dizer aqueles dois S's ao mesmo tempo, Aham. era tão giro. Fazes uma associação diferente, tens mais um recurso Sim, para parecia muito mais perceber. poético dizer em voz alta essas palavras em vez de estar sempre ali a escrever. Porque eu Uhum. não estava acostumada a ouvir a minha própria voz. Mas depois, quando comecei a conversar, eu percebi-me de que não era só interesse académico, Há gostava da mais, língua. há mais para além. Uhum. Portanto, e nós estamos, portanto, para além, eu aproveitei-me do facto da Practice estar em Portugal por razões académicas, profissionais, Uhum. para a trazer aqui para o centro de Portugal, estamos um bocadinho a norte de Lisboa, estamos num centro de retiros, a fazer um retiro de português. Pois é. Retirámos alguns unschoolers por aí, pelo Uhum. país, até a América, e Uhum. colocámos-los aqui no centro,
Natureza, um sítio lindo, Uhum. comida ótima, É? e foi um fim de semana prolongado só português, e a Prapti estava-me a ajudar. Portanto, ela vem na qualidade de unschooler, eu também sou unschooler, Uhum. portanto, nós já tivemos todos os dias, nós não é, contamos, escrevemos os nossos UPs, o que é que nós aprendemos. Eu não escrevi, mas Eu acho mal. pois é, a prática é que está a chatear os unschoolers para escrever todos os dias, É motivar. motivar, pronto, e a estimular. E a própria prática, houve coisas que aprendeu, que para mim, o meu IUP é quando tu tens um IUP, e Que querida. quando a prática consegue, eu digo uma expressão e eu fico assim expectante a ver se a prática, e ela, já conheço, e eu não lhe consigo ensinar mais nada, mas ainda houve aí umas palavras, foi captar, qual foi a outra palavra? Não me lembro agora. Ontem? Panhonha, panhonha, Panhões, sim. panhonha, super Eu não importante, sabia. super importante. Uhum. Portanto, estás na qualidade Uhum. e fizeste um read and write, que é umas sessões que de vez em quando pomos a prática a fazer para os unschoolers, que são espetaculares porque ela dá. São coisas que basicamente eu digo aos unschoolers, mas eles precisam de ouvir noutra perspectiva, e é de facto outra perspectiva, Eu sou mais interessante. e é muito mais interessante a dizer isso, em que ela explica a estratégia, como é que ela lê um texto, porque como não é só ler para perceber a história, há muito mais que a pessoa pode fazer. Pois. E depois como escrever usando o que se aprende. É espetacular, as pessoas estão aqui a sair cheias de ideias. Portanto, é uma coisa que só acontece porque já fizeste o caminho todo, portanto podes fazer agora isso. O que é que fizeste mais? Já viajaste por Portugal com uma amiga portuguesa? Sim. Não eu fiquei com ciúmes, mas não faz mal. Mas tens uma família. Pronto. Sim, eu posso falar português todos os dias. O que é que fizeste mais porque conseguias falar? Ou fez Eu conec... tive coragem para vir aqui no ano passado. Não terias tido coragem se não falasses. Sim. Já viram? Se vocês todos que vêm cá estão-se a mudar para Portugal. Não, não vou porque não falo. Não, porque é uma mentira. Os portugueses preferem falar em português. Preferem. Preferem. Eu prefiro, eles preferem. Aprendi uma coisa. Os portugueses, nós apreciamos quando. Talvez eu não, eu seja um. Não é não, ai que horror. O que é que eu estou a dizer? Não, eu sou uma exceção porque eu vou logo. Ai, falo uma língua que eu falo, então vou logo para lá. Então, temos um unschooler a participar, é para mostrar que não é mentira, não somos só nós, e já se vai embora. Ok. E o que é que fiz? Nós já falámos disto noutro vídeo, não foi? Noutra conversa que tivemos, mas a conexão que tu tiveste da outra viagem que fizeste a Portugal, conexão a falar de morangos com açúcar, em cafés, histórias assim. Sim. Não, eu acho que mesmo na Finlândia eu consumi muito conteúdo em português, que era conteúdo nacional, portanto tenho referências nacionais que me ajudam a ter Culturais. conversas, sim, que não são assim tão comuns Ou seja, para o não estrangeiro. não é só a língua, sim. Sim, sim. E tu também tiveste no outro dia no Airbnb, em que tu estás em Lisboa, tu estavas-me a contar que tiveste um desconto porque conhecias alguém, a dona, através de outra pessoa. Isso é ter uma cunha. Tipo, Pois isso é. não é só uma questão de saber a língua. Uhum. Ontem estavas ao telefone, acho que era uma questão de trabalho, e estavas a refilar com alguém. Sim, Sabe, meu Deus, mas era um senhor muito irritante. pronto, mas como é que tu estavas a exigir que alguém te facilitasse o trabalho? A pessoa estava a dificultar o trabalho que vieste Sim, cá sim. fazer. É uma coisa que, se não falasses, não, isso não aconteceria. Sim. O que é que teria acontecido? Terias escrito um e-mail e daqui a 3 anos, talvez, tivesses uma resposta. Se os portugueses não gostam dos e-mails. E em termos da escuta, porque eu acho que toda a gente já percebeu, se não perceberam, vão lá ver vídeos recentes meus, eu foco muito na parte da escuta, não é? E Fazes tu, bem. faço bem, é preciso. Tu, tu leste muito, tu escreveste diariamente por mais de um ano, isso é espetacular, e, mas ouviste ainda mais. Eu acho que em termos de horas que tu contaste, tu ouviste mais. Foi a skill que tu dedicaste mais tempo. Não, não estou a dizer que fizeste alguma coisa de errado, não é? Mas se tu me tivesses conhecido mais cedo, no processo de aprendizagem, porque o teu foi muito pessoal e no fundo é sempre o que é que teria alterado em termos da escuta? Eu acho que não teria demorado assim
tanto tempo a perceber os padrões, porque isto também era na altura da pandemia, não havia assim tanto conteúdo online como há hoje em dia. E não havia artigos ou sei lá que mais a explicar as regras. Portanto, eu tive de descobrir tudo sozinha. E às vezes era frustrante não ter ajuda de falantes nativos, não é? Porque eu ouço uma coisa, mas não sei se estou a ouvir a coisa certa. E não posso mandar um áudio a outra pessoa a perguntar se estou certa ou não. E estavas na Índia, não podias sair de casa e perguntar. Não E estavas em mesmo em Goa. Goa não há Não, falantes nativos. pronto. Emigraram todos. Não foi em Goa também que tu, quando visitaste, que foste Sim, alguém, uma foi senhora mais uma velhinha, senhora de, sei lá, 97 ou 98 que anos. pensou que tu fosses portuguesa? Ela ficou tão contente porque já não ouvia a língua há tantos anos. E E estas coisas que são, parecem pequenas, mas eu acho que faz uma diferença gigante. faz, Porque eu, porque mesmo quando eu vim aqui no ano passado, eu fiz tantos amigos por razão nenhuma, só porque eu falava português. E eles ficaram todos admirados. Ainda abre, não abre, percebo porquê. abre Sim. portas, mas é que é mesmo isso. E é isto que eu espero para todos os meus unschoolers, porque aprender uma língua só traz coisas boas. Pois. Eu É, sinto mesmo parte do país agora. pois, tu sentes melhor aqui, Sim. não é? Mais É, português. não mesmo quando eu estive em Sentes-te em casa, Chicago, não quando é? estive em Chicago, quando andava na rua, eu estava sempre à procura de ouvir uma palavra em português, não Uhum. em uma das línguas minhas que são nativas, não é? Pois, mas isso era Línguas porque estavas maternas. fora de casa, então tinhas aquela impressão de ter que ouvir uma língua estrangeira, apesar de que para ti português não soa Não, não estrangeiro. sou, sim, sim. Pois, muito interessante. Porque há muita gente que diz, ok, português, toda a gente refila, não é? Que português é difícil perceber, o português falado, então dizem, tens que ouvir mais, que foi o que tu fizeste, mas tu prestaste atenção aos padrões. Uhum. Nós falamos muito nisso, não é? De reparar nos padrões. Mas não é toda a gente que consegue que Sim. às vezes o fazer mais da mesma coisa não dá resultados diferentes. E tu conseguiste, felizmente, mas por isso é que eu acho que é sempre é benéfico ter alguém que te ajude. Olha, isto aconteceu aqui, Olha, acontece ali, sim, estás a sim. ver? Uhum. Sabes o que eu tive de fazer? Hum, Quando a certa altura desisti porque eu não conseguia perceber sozinha, tive uhum. de ir procurar artigos no Ciberdúvidas. Só que, quando só tens 6 meses de experiência em aprender português, não consegues ler o Ciberdúvidas. Ah, não consegues. Por isso é que tive de esperar tanto tempo para conseguir ler Hum, aquilo e depois perceber o que é que se passava. uhum. E era. E tu Ai. ontem também disseste, por exemplo, o passado, tu disseste uma coisa interessante, por falar em padrões, Uhum. que tu sozinha, portanto, Uhum. tu dirias, eu não teria feito um curso, tipo, o meu Uhum. programa logo do primeiro dia, Uhum. logo de início. Eu ofendi-me um bocadinho, mas eu não, don't take it personal. Mas, porquê que disseste isso, não é? Porque há coisas básicas que tu podes simplesmente ir procurar num dicionário, Sim. o significado de uma palavra, portanto, para que Uhum. estar a fazer um curso? Isso porque é o teu estilo de aprendizagem. Sim, sim. Mas tu depois disseste, mas coisas como, por exemplo, eu consigo perceber o padrão entre o pretérito perfeito e o Uhum. pretérito imperfeito, tudo bem, mas depois do uso, eu precisava de alguém, tu Sim. dizias, eu precisava de alguém para me Uhum. explicar a diferença. Sim. E isso é uma coisa que aí Uhum. teria-te dado jeito Pois é, sim. ter um nativo. E mesmo se tivesse escrito coisas para depois serem corrigidas, não seria o mesmo, porque os portugueses falam de uma maneira completamente diferente de como escrevem. A Pois, linguagem é diferente, não sim, é? O sim, estilo sim, também. claro, claro. Portanto, Bom, olha, que horas são? Eu acho que temos que deixar a conversa por aqui, ok. porque temos os unschoolers ali A bater à em, porta. em pulgas para Uhum. apresentar a TED Talk deles. Uhum. Pusemos a. Uhum. Portanto, eles vão falar de uma coisa, de um assunto que eles percebem bem, em inglês ou na língua deles, Uhum. e vão-nos ensinar coisas Uhum. em português. Portanto, nós é que vamos, por isso é que eu digo, nós somos unschoolers também, porque Uhum. hoje vou aprender sobre Zendoodle, Uhum. Origami. origamis e não Uhum. sei mais o quê. Identificar pegadas. Identificar pegadas. Portanto, vamos sair daqui todos mais inteligentes, mais cultos, Pois é. mais ricos. Portanto, não é bons estudos, não é essa a palavra, mas gozem o contato que vocês têm com o português, com a Uhum. língua, com o português, se tiverem um namorado português E se também, estão a viver aqui já, e se estão a viver, aproveitem. aproveitem. Então vá, até à próxima, Prato e obrigada. Sim, obrigada. Eu. Pronto.